Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Papa Francisco morre logo após o período de Quaresma católica, logo após o período da Páscoa, aos seus 88 anos. Será que estaríamos vivendo e vivenciando a profecia do oitavo rei, descrita em Apocalipse 17? O número 17 faz menção ao número 8. O oitavo rei, o Papa morrendo aos 88 anos. Algo que, sem dúvida, mostra claramente que estamos vivendo o fim dos tempos e faz com que nós estejamos muito próximos de ver o início da profecia do oitavo rei. Tal profecia, descrita no livro de Apocalipse, no capítulo 17, e que faz com que nós possamos enxergar e somar ainda mais com todo o conhecimento que estamos tendo, principalmente ao longo dos últimos anos, com que estamos vendo diante dos acontecimentos atuais, para confirmarmos que cada vez mais estamos vivendo o fim dos tempos. 3 datas importantes. 11 de fevereiro de 1929 foi a data em que foi assinado o Tratado de Latrão, onde o Vaticano tornou-se um Estado independente de Roma. O Vaticano tornou-se um país, o país mais rico do mundo e o menor país do mundo. Nesse momento, nós temos a data de 11 de fevereiro de 2013, quando o Papa Bento XVI, curiosamente, renunciou. Nesse mesmo dia, um raio cai exatamente em cima da Basílica de São Pedro, o principal templo ali da estrutura do Vaticano. E na sequência, 11 de fevereiro de 2025, Papa Francisco anuncia que está com uma bronquite. Agora, ele que teve uma noite tranquila, lembrando que ontem à tarde, aqui no Brasil, tivemos já uma informação de uma piora no estado de saúde do Papa Francisco. O boletim médico, inclusive, informava que ele teve de passar por transfusões de sangue. Curiosamente, as datas começam a nos dizer informações intrigantes e interessantes. As escrituras, quando olhamos para Apocalipse 17, falam entre parábolas as visões do profeta João. 7 montes, a prostituta, que é vestida de vermelho, sentada sobre águas. O que será que significa tudo isso e o que tem a ver com o próprio Papa Francisco? É exatamente isso que eu quero observar aqui e principalmente no nosso canal secreto. Essa imagem que você está vendo é o documentário sobre a chegada do oitavo rei, o próximo Papa após o falecimento de Papa Francisco. Esse documentário trará informações que eu não posso trazer de forma alguma aqui no YouTube, principalmente para que esse canal não seja bloqueado como o meu outro canal, que chegou a 1 milhão de seguidores. Lá, eu estarei iniciando a partir de hoje, o que eu chamo de séries Enxergando no Escuro. Documentários de extrema importância que vão fazer com que muitos possam abrir os olhos. É por isso que eu estou deixando um link na descrição para que apenas um grupo seleto de no máximo 50 pessoas possam acessar o canal secreto a partir desse exato momento. O canal secreto é uma plataforma de streaming minha, privada, e essas 50 pessoas poderão acessar investindo menos de 50 centavos por dia e tendo acesso a diversos vídeos, os quais eu irei postar e quais já estão lá, que eu não posto no YouTube por conta do grau das informações. Porém, conhecimento é o que temos de mais importante nesse exato momento, e diante disso eu posso lhe afirmar que, observando o que você irá enxergar lá dentro, tal conhecimento não tem preço. Clica no link que está na descrição, pois faz praticamente 1 ano que eu não abro as vagas para o canal secreto, e essa agora é uma grande oportunidade, estreando nessa semana com um documentário sobre o oitavo Papa. Aqui nós estamos vendo Apocalipse capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças. Ele falou comigo dizendo: vem, eu vou lhe mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O livro de Apocalipse, assim como boa parte das escrituras, inclusive as próprias parábolas ditas pelo Messias, elas falam de forma figurativa com todos nós. A grande prostituta faz referência a uma mulher que vem com o nome escrito na testa, Babilônia, a palavra confusão. Mulher representa uma religião. A prostituta representa uma religião que está assentada sobre águas. Águas significam pessoas.
Muitas águas, muitas pessoas. E por que é chamada de prostituta? Porque essa religião sobrevive por conta do dinheiro. Se tirar o dinheiro dela, ela não se sustenta. A verdadeira religião, e que muitos hoje não conseguem enxergar, pois vivemos na grande apostasia, praticamente 99% das pessoas não conhecem as Escrituras e são enganadas pela própria prostituta, a Babilônia, a confusão, a seguir o Messias ou um Cristo, na verdade, um anticristo, um falso Cristo, dentro dessa religião, acabam seguindo um grande engano. Essas pessoas vão estar ali seguindo a prostituta, muitas vezes sem nem mesmo saber, achando que aquilo é correto. Pois a verdadeira religião, pelo próprio Cristo passada, é conhecida como a noiva. Não se envolve dinheiro nela, apenas amor. Porém, muitas pessoas nem mesmo imaginam sobre essas coisas. Quando falamos de mulheres nas Escrituras, falamos de religião. O próprio Salomão, por exemplo, filho de Davi. Salomão tinha 1000 mulheres. Na verdade, Salomão tinha 1000 religiões, uma forma abstrata de se dizer que Salomão adorou a muitos outros deuses, incluindo demônios, levantou altares para Baal, para Moloque, para Astarote, entre muitos outros. O número 8 é um número cabalístico. Na maçonaria, ele significa a serpente enroscadiça, algo que não tem início e não tem fim, representando a eternidade. A serpente é um símbolo que subliminarmente representa o próprio Vaticano. E não é à toa que o próprio Cristo, quando se desentendia com os próprios líderes religiosos da época, os chamavam de descendência da serpente, raça de víboras. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que nos mostra que estamos diante de algo que nunca vimos, um grande engano que poucos têm os olhos abertos para conseguir enxergar. Porém, a grande maioria hoje, dominada pelo próprio sistema religioso, cega, enganada pelo sistema religioso, não consegue enxergar a grande verdade descrita por aqui. Então estamos falando de uma das maiores religiões do mundo, se não a maior, a mãe de todas as abominações, que é o catolicismo romano, a mãe do grande engano que está assentada sobre muitas pessoas, com o qual os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Na mensagem, o Papa fez um apelo a todos os políticos do mundo. E levou-me o espírito ao deserto. Eu vi a mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha em sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícies da sua fornicação. Isso daqui é a visão do profeta João, descrevendo, de certa forma, de uma forma abstrata, o que ele enxerga em cima do catolicismo romano. Na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a Grande Confusão, a mãe das prostituições e as abominações da terra. E por que mãe? Porque ela teve filhas. O próprio protestantismo hoje saiu por Martinho Lutero de dentro do catolicismo romano e segue muitos princípios errôneos, princípios que se assemelham ao sacerdócio levítico e não ao sacerdócio de Cristo. E diante do próprio livro de Hebreus, nas Escrituras, quem segue o sacerdócio levítico não tem direito de viver o sacerdócio de Cristo. As Escrituras aqui continuam dizendo assim: o anjo olhou para o profeta João e disse: por que você se admira? Ele se admirou com a grandeza de tudo isso, com o poder, com a riqueza, e como isso pôde embebedar as pessoas, como isso pôde dominar e crescer de uma forma tão grande, enganando a muitos. E o anjo diz assim: eu te direi o mistério da mulher, da besta a qual atrás, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta vista foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido. Quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes,
sobre os quais a mulher está assentada. Curiosamente, o Vaticano, ali dentro de Roma, se tornando um estado independente, está assentado sobre 7 montes. E a besta que era, já não é. É ela também o 8º e dos 7 e vai à perdição. É uma leitura complicada, mas quando você começa a compreender cada um dos detalhes, você vê o quão simples é de entender e enxergar isso aqui. E são também 7 reis. 5 já caíram. Um já é e outro também não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Desde o dia 11 de fevereiro de 1929, quando assinado o Tratado de Latrão, nós tivemos, curiosamente, até hoje, 7 papas concretizados, desde 1929. Na realidade, no total de papas desde o início do catolicismo romano, que é conhecido como a religião universal, a palavra católica significa universal, tivemos 266 papas. De 1929 até hoje, foram 7 concretizados. Por quê? O Papa Bento XVI é justamente esse que foi, já não é e acabou saindo. Senão, o Papa Francisco já seria o 8º Papa. Descartando ele, temos 7. 7 papas, 7 reis. O Papa hoje é o representante de Deus na Terra para o catolicismo romano. É praticamente um homem santo pisando na Terra. É quase para eles, o reflexo do próprio Messias. Agora, nós temos Papa Francisco chegando ao seu fim aos 88 anos. E o próximo que chegará e se concretizará Papa de uma forma como não fez Bento XVI, que acabou saindo do cargo, será o 8º. O 8º rei. E é justamente esse cara que pode ser considerado o cara que dará amparo ao próprio antimessias. Dará total amparo ao governo do anticristo e à concretização dos planos desse único líder mundial. Nós temos hoje, olhando para tudo isso, uma adoração gigantesca já em cima desse governo do antimessias, quando olhamos principalmente para o catolicismo romano. Porém, essas informações são pesadas demais. Eu estarei passando principalmente elas no meu outro canal Decifrando as Escrituras e também dentro do canal secreto em um documentário que fará com que você abra os seus olhos diante de todas essas informações, onde eu explicarei pedacinho por pedacinho. Mas, quando falamos de 8º rei, estamos falando do 8º na linhagem, sem que nenhum deles possa renunciar ao cargo, como Bento XVI, de papas desde o ano de 1929. A partida do Papa Francisco, nós estaremos diante deste 8º rei, do 8º Papa, e veremos o cumprimento, ou o início do cumprimento, dessa profecia do profeta João em Apocalipse 17. Mas eu queria saber o que você acha a respeito disso. Eu trouxe esse vídeo para explicar de forma detalhada e superficial aquilo que muitos me perguntaram lá no meu Instagram, quando começamos a comentar sobre Papa Francisco e sobre o seu problema de saúde. Agora eu gostaria de saber a sua opinião aqui embaixo. E caso você não me siga lá no Instagram, também faça isso, pois muitas informações que eu não passo aqui, informações mais rápidas, eu acabo passando praticamente todos os dias por lá. Deixe seus comentários, passe esse vídeo para frente, compartilhe para que mais pessoas possam abrir os olhos diante disso aqui. Na sequência, eu te aguardo dentro do canal secreto para que nós possamos abrir os olhos e enxergar no escuro. Valeu e até o próximo vídeo.